Secretário de Infraestrutura do município de Jeremoabo, conversa conosco a partir de agora. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da Jeremoabo FM, telespectadores que acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui, pedir esse momento com vocês, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas em relação a essa nossa questão do abastecimento de água da zona rural do nosso município. Muito bem, Marcelo, mas eu queria começar com o leilão, né? Como é que foi o leilão, esse leilão que, né, tem causado muito rebuliço, né? Como é que foi? Pronto, primeiro a necessidade do leilão foi por conta do que nós recebemos. Nós recebemos uma frota sucateada e em cima de uma avaliação que foi feita por toda a equipe, pelos secretários de cada pasta, que tinha os seus carros que estavam em situação degradada, então a gente avaliou. Separamos aqueles que tinham condições de serem recuperados e aqueles que nós constatamos que são inservíveis para o município, a gente colocou no leilão. Então, o leilão ele procedeu de maneira muito boa. Foi um sucesso, na verdade, porque a gente até nem esperava tanto, mas a organização foi bem feita, a equipe está de parabéns, todas as pessoas envolvidas, nós da comissão, através do presidente Francisco Jean, o secretário de Finanças, o chefe de transporte Ricardo, eu fiz parte também dessa comissão, mas também todo um corpo que estava por trás da gente, toda a equipe que nos ajudou a organizar. E então foi um leilão onde a gente obteve sucesso, vendemos todos os lotes. Todos os lotes foram arrematados. Nós fizemos um valor que ultrapassou R$1 milhão, né, um valor bruto, não um valor líquido, porque existem algumas coisas a serem descontadas. Então, para nós, a gente ficou satisfeito porque a gente conseguiu o nosso objetivo e agora a gente está fazendo a avaliação do que é que a gente vai fazer de investimento, porque esse recurso que a gente vai receber, ele tem que ser devolvido ao município através de investimentos, então é isso que a gente já está planejando. E dentro em breve, o prefeito municipal ele vai estar anunciando quais serão as medidas que vão ser realizadas com esse recurso arrecadado. Bom, Marcelo, é verdade que havia pneus em alguns carros que ainda apresentavam condições de uso e foram deixados nos veículos leiloados, mas que poderiam ser permutados para outros que estão nos carros e que não foram leiloados, ou seja, então ficaram em piores condições do que os que foram leiloados. Como é a situação aí, Marcelo? Não, até foi relatado pelo vereador Neto ontem e eu não ouvi bem o que ele falou, não sei, eu ouvi por boca de terceiro, mas assim, o que a gente preservou foi o que nós encontramos. Ficaram lá os equipamentos da maneira que a gente recebeu. Então, a gente preservou a realidade de todo o material que a gente recebeu. Então, a gente vendeu, né, a gente leiloou aquilo que nós recebemos, então, para que evitasse qualquer tipo de situação em relação a dizer que a gente fez uma alteração nos equipamentos, então nós entregamos o equipamento, leiloamos o equipamento da maneira que a gente recebeu. Muito bem, então... vamos agora então o leilão para você foi um grande sucesso, esvaziou o pátio da prefeitura, botou um dinheirinho no cofre da prefeitura, ainda que tem alguma coisa aproveitável, Marcelo, porque se comenta ainda, não, porque não sei, dava para aproveitar no seu modo de entender, você é uma pessoa que conhece muito, sobretudo de ônibus, né, porque é do ramo. Na verdade, o nosso interesse e o que a gente queria era ter recebido uma frota, como nós deixamos nas nossas gestões passadas, a gente queria ter recebido uma frota que funcionasse. Queria ter recebido os equipamentos que a gente pudesse, a partir do dia 2 de janeiro, colocasse em operação. Mas, infelizmente, nós recebemos essa frota dessa maneira. Nós temos vários problemas em relação a essa parte logística, em relação à manutenção por conta de período de licitação, toda essa questão. Então, acabou que alguns bens eles realmente eram inservíveis. Outros que eu posso citar aqui um exemplo, nós vendemos a retroescavadeira no valor de R$157 mil. É uma retroescavadeira que nós poderíamos ter recuperado, mas eu já posso dizer aqui em primeira mão, nós já vamos receber mais 3 retroescavadeiras 0 km que o prefeito de Jeremoabo já conseguiu. Então, para a gente, acabou que seria melhor a gente leiloar, pegar esse recurso, aplicar em outra coisa, já que nós vamos receber mais 3 retroescavadeiras. Muito bem, então, já falou em retroescavadeira, né?
asfalto chegando. Marcelo, era um sonho, a gente está vendo aí a empresa já trabalhando na recuperação asfáltica dos bairros. Como é que vai ser? Queria que você falasse um pouquinho. Obra importante, Adalberto, obra importante que Jeremoabo já tinha esse anseio há muitos anos. Os moradores do João Paulo II, dos bairros Rumão, os moradores dos bairros Santo Antônio e Vila de Brotas, principalmente, também ali do loteamento de Serra. Eu também serei beneficiado, porque a rua onde moro também receberá uma pavimentação asfáltica, porque também é um acesso importante para Jeremoabo, que é no loteamento JR. Então, assim, é um anseio de toda a comunidade, as pessoas queriam, infelizmente passou-se o tempo, ninguém se atentou a isso, mas com muita dedicação, com muito trabalho, o prefeito Tista sempre preocupado. A gente tem muito que agradecer ao esforço, o empenho do prefeito, a parceria que ele tem com o senador Otto Alencar, que tem sido um verdadeiro amigo de Jeremoabo. Então, essa obra veio na hora certa para atender as pessoas e fazer o que a gente quer fazer na nossa gestão, que é como tem no nosso slogan, a gente fazer o nosso povo feliz de novo. Então, esse é um dos primeiros passos que a gente está dando na reconstrução do nosso município. Eu lembro, tem um local que se fala, mas por que não se asfalta contorno? A contorno, né, tem umas particularidades que não comporta o asfaltamento, não comporta um trânsito mais pesado. É assim, Marcelo, ou é a invenção das pessoas? A contorno, eu não sou engenheiro, mas a vida nos ensina, né? Mas a gente sabe que na contorno a gente tem um grande problema de drenagem. A gente tem um problema de drenagem, a gente tem um problema também de alguns esgotos, então a gente precisa resolver essa questão, porque Tista, anos atrás, fez o canal de águas pluviais, né? Que, consequentemente, acabou sendo um canal que acabou recebendo do esgoto. Então, assim, todos os esgotos, toda a rede de esgoto que joga naquela região, ela está sendo jogada ali naqueles terrenos. Então, aquilo ali cria um acúmulo de água. Então, toda aquela área ali é uma área que a gente chama de borrachudo. É um material que fica inviável. Então, a gente precisa, primeiro, recuperar essa base, fazer com que aquela área toda ela fique uma área seca, que não tenha mais essas infiltrações, para que depois a gente possa colocar esse asfalto. Mas é um desejo nosso, um desejo do prefeito Tista de também fazer, porque é um acesso importante, uma via importante, que futuramente servirá como via para esses carros de grande porte aqui em Jeremoabo. Muito bem. Além o trevo, vai sair o trevo agora, Marcelo, também nessa empreitada aí? Temos uma emenda do deputado federal Ricardo Maia, direcionada à reconstrução desse trevo, para que a gente requalifique e faça um trevo, além de bonito, mas que seja um trevo eficiente, seguro, que é o que a gente precisa. Então, a gente também está nesse aguardo de que essas obras elas se iniciem o quanto antes. Mas também é uma luta nossa, está na nossa agenda, na agenda da gestão do prefeito Tista, e dentro em breve a gente vai estar contemplando ela aí. Nessa leva, o Manuel Dantas Sobrinho será beneficiado também? Sim, teremos o acesso da BR-110, que vai até o loteamento Mandadelta Sobrinho, recuperando um trecho que a gente fez no ano de 2018, 2017, se não estiver enganado, ainda na gestão do prefeito Antônio Chaves. Então a gente vai recuperar toda aquela via que foi destruída e, infelizmente, ao invés de ser recuperada, colocaram uma patrol lá e arrancaram todo o resto. Então a gente, nesse compromisso também do prefeito Tista, de devolver essas pessoas a dignidade e o direito que elas têm de ter um espaço, né, do jeito que tem que ser, pavimentado, tudo direitinho. Bom, Marcelo, você tem uma área bastante complicada, né? Muita gente pensa que é fácil a área de infraestrutura, e não é, né? Porque ela acaba se interligando com todas as outras pastas, né? Passa pela infraestrutura. Como saúde, se não tem água, não tem saúde, se não tem, então a situação é bastante complicada. Eu queria falar aqui dos poços que têm sido alvo de reclamações em algumas localidades. Queria que você falasse a partir de agora desse assunto. A água é uma prioridade nossa. Sempre eu afirmo e reafirmo que é uma prioridade da gestão, uma prioridade do prefeito Tista e um desejo pessoal meu. Nós temos o dever e o nosso compromisso é de acabar com o caminhão-pipa em Jeremoabo. Nós queremos colocar água encanada em todas as casas. Eu sei que é uma medida difícil, as pessoas talvez não acreditem, mas a gente está fazendo por onde. Nós já temos, né, uma história de que nós fizemos. No último
mandato que participei, nós conseguimos fazer mais de 100 quilômetros de rede de abastecimento, num período curto de 24 meses. Então, agora a gente tem um período maior, nós temos um prazo de 48 meses para trabalhar, nós já estamos fazendo as medidas, nós temos em Jeremoabo mais ou menos 60 poços, mas a gente tem em operação efetivamente 44 poços mais ou menos, que é quem abastece toda a zona rural do município. E todos esses poços, eles estão em operação. Nós temos casos pontuais, né, como posso citar aqui, que o poço do Pau d'Água, a gente tem um equipamento chamado recalque, que é onde você coloca uma bomba para que você leve água a um lugar mais distante, onde a gravidade não consegue. Então a gente tem esse pontual aqui no Pau d'Água, temos um problema. Mas o poço do Pau d'Água está funcionando. O poço está funcionando, entendeu? Nos Pereiros, o poço lá está funcionando, mas a gente tem um recalque que a gente precisa ajustar, mas são pequenas coisas. Mas hoje eu afirmo que todos os nossos poços estão em operação. Nós estamos fazendo um trabalho, eu estou indo em loco, sempre que posso, porque é muito difícil, mas eu estou indo às comunidades, estou visitando as pessoas, estou falando com os operadores. A gente está correndo as redes de distribuição para entender o porquê que tal comunidade não recebe a água, o porquê, para que eu possa entender, para que a gente possa fazer um trabalho de melhoria em todos esses sistemas. Então, nosso trabalho de abastecimento rural é uma prioridade do nosso município. Como eu já disse aqui na emissora e na emissora Coirmã, nós não entendemos muito de água e dessa logística de distribuição, e a gente precisa procurar, quem sabe. Então eu estava até planejando e tive contato com um instituto não governamental, o CISA, em Fortaleza, para que a gente pudesse pegar deles essa expertise e trazer para a gente, mas há um tempo atrás, no início do nosso mandato, eu tinha falado com o prefeito Tista, com a deputada Fátima Nunes, que aqui na Bahia a gente tem um sistema de gestão de águas rurais chamado Central das Águas. E a gente tem esse interesse de fazer isso aqui em Jeremoabo, em parceria com o governo do estado, para que a gente faça o trabalho de gestão que dê a qualidade que a população precisa. E, graças a Deus, Deus tem sido muito bom comigo, as coisas estão aparecendo. Então, no dia de ontem, a gente teve uma reunião, eu, o prefeito Tista, o presidente da Câmara Neguinho, com as assistentes sociais da SERB, para que a gente assinasse um termo de anuência, dando a liberdade para que a SERB, através das assistentes sociais, fizesse visita nas comunidades rurais para entender o nosso sistema, para que a gente possa fazer aqui a implantação do sistema de Central das Águas. A Central das Águas ela vai funcionar vai ser do Estado, em parceria com o município, e eles vão fazer toda a gestão, todo o melhoramento e saneamento da água rural. Então as pessoas vão ter a garantia de uma água tratada, que hoje a gente não passa, e vão ter a garantia de um sistema que vai rodar e ele vai estar, a universalização da água, que é o que a gente quer colocar água para todo mundo. Muito bem. Então, a reclamação aqui, eu aproveitar aqui, a reclamação da pedra de dentro, acho que eu ouvi aqui essa semana, que não estava funcionando, e acho que é na região dos Pereiros aqui, Marcelo, como... Pois é, a gente tem também os nossos pleitos na Embasa. Como é de sabedoria, de saber de todos, nós sabemos que nós temos uma rede adutora que leva água para Pedro Alexandre. E essa rede adutora, ela corre toda a rede, toda a linha da BR-235, cortando todos esses povoados aqui de Jeremoabo e que não tem água de qualidade. Pedra de Dentro, Pereiros, Jequiá, Boa Sorte, Jasmineiro, todas essas regiões aí, elas não têm água de qualidade. Na gestão de Anabel, nós conseguimos fazer uma parceria e nós conseguimos colocar água da Embasa ainda em 3 comunidades, Lagoa do Mato, Lagoa Escondida e na Caraíbas. Hoje a gente tem um pedido de viabilidade, onde nós já até, digo aqui a todas as pessoas, já estivemos com o diretor regional da Embasa, Marcelo Barros, meu xará, e nós temos esse estudo de viabilidade para que a gente pegue essa água da Embasa, que está passando na frente das comunidades, e ela passe a atender. Então, a nossa prioridade imediata é que a Embasa ela passe a fornecer a água para atender essas comunidades, como Cipó de Leite, Pedra de Dentro, Pereiros e outras que estão ali na região onde a gente corta com
com essa rede de água da Embasa. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho, nós estamos correndo atrás. Quero dizer aqui que também, além desses 40 e poucos postos que a gente tem funcionando no município, nós também, mesmo fora do poder, pensando em melhorar o abastecimento de água das comunidades, nós, através da Codevasf, também com o apoio do nosso senador, Otto Alencar, nós perfuramos 3 poços, um na Santana, um no Sítio Moreira e um no Povoado Água Branca, para que melhore o abastecimento de água nessas comunidades. Mas como também vamos fazer mais? Eu não sei se você vai me perguntar, mas eu já vou me adiantar, Adalberto. A gente tem um grande problema em regiões que a gente não tem água nenhuma. A região do Monte Alegre, posso citar aqui como exemplo, é um grande problema de abastecimento. Eu tenho feito o que posso, mas a gente precisa melhorar. Nós já temos o prefeito Tista, como digo, a gente incansavelmente, a gente vem lutando, as pessoas pensam que nós não estamos trabalhando, mas nós estamos trabalhando, estamos preocupados, nós queremos resolver o problema, porque não é justo que a pessoa fique mendigando um caminhão-pipa a um político ou à prefeitura. A gente não quer isso, nós não queremos fazer essa troca, nós queremos dar ao povo o que o povo merece, então a gente vai dar a ele esse sistema. Nós temos um sistema que já está em andamento. Eu digo a vocês, eu não posso estabelecer data, porque não depende só de mim, mas eu digo que em breve, a região do Monte Alegre ela vai ser abastecida através de água que vai chegar na torneira para todo mundo. É uma luta nossa e essa luta vai virar realidade dentro em breve. Assim como, agora já, a gente fez uma visita, um estudo também, né, a concepção, que é chamada, com o técnico da Embasa, da SERB, para a gente atender também a região da Santana, partindo do Coelho até chegar a Santana e Corujas, para que a gente também possa atender, porque é uma região muito carente. Adalberto, na gestão de Anabel, ela conseguiu um sistema dessalinizador para o Monte Alegre. É um sistema muito bom, muito importante, que dá água de qualidade para as pessoas, mas é um sistema inoperante de acordo com a comunidade. A comunidade do Monte Alegre é grande, e aquela água que é processada para que fique boa, ela tem que ser pegada lá na fonte. Então você pega um galãozinho de 20 litros, 30 litros, vai lá, pega a sua água e leva para casa para beber, mas ela não vai para a sua torneira. Então ela acaba sendo um paliativo para o sistema de abastecimento. Então a gente quer retirar isso, a gente quer colocar água na torneira das pessoas. Eu só peço às pessoas que tenham mais um pouco de paciência, porque nós estamos há 70 e poucos dias de gestão, mas nós estamos com muita coisa já no gatilho para sair. Acredito que nesses 180 dias as pessoas vão sentir muita diferença do que era. Também a gente tem sofrido um pouco com a questão do abastecimento de água com caminhão-pipa. Estou me antecipando as perguntas, Adalberto. Estou me antecipando as perguntas, mas é porque é importante dizer. Eu iniciei o trabalho com apenas um caminhão alugado, porque o da prefeitura que a gente recebeu foi sucateado. Eu tenho um pelejeto para botar esse caminhão para rodar, mas eu não estou conseguindo. Ele não está querendo sair da cama, porque quando eu conserto uma coisa, ele quebra outra. Mas eu estou trabalhando para esse caminhão voltar a rodar. Mas a gente começou, o prefeito autorizou os aluguéis. Estamos, no momento, com 4 caminhões fazendo o trabalho. Estou fazendo um mutirão, porque as pessoas às vezes não entendem, mas a gente recebeu uma demanda reprimida. Então, existiu uma distribuição que ficou falha. De outubro até agora, até dezembro, muitas pessoas não receberam mais água, porque depois que passou a eleição, o sistema de entrega de água dos pipas parou, o Exército parou. Então, essa população ficou sem receber água, então essa demanda ela foi aumentando. Então, aumentou, segurou todo esse período, a gente está recebendo tudo isso de uma vez. Então, é muito difícil a gente conseguir abastecer todas as pessoas de uma vez. Mas eu estou organizando, a gente está fazendo as entregas de acordo com o que a gente pode e como é possível, mas a gente está entregando as águas, está dando prioridade às comunidades que não têm água nenhuma, mas ao mesmo tempo eu estou organizando, porque como eu já falei aqui, acho que no início do ano, a gente quer fazer um sistema de abastecimento de água autônomo, para que as pessoas não precisem vir pedir, para que até quando a gente não consiga. Enquanto a gente não consegue colocar água na torneira, a gente quer que aquele caminhão-pipa ele vá automaticamente abastecer aquela família que realmente precisa. Então, eu estou trabalhando nessa linha de organizar isso, de fazer esse cadastro, para que a gente tenha essas pessoas. E esse caminhão ele vai chegar na sua casa, independente de você pedir. Mas eu friso aqui, nós vamos acabar com o caminhão-pipa, porque é um desejo do prefeito, da gestão e, pessoalmente, aqui do Marcelo de Dedé.
Muito bem, Marcelo. Recentemente, um poço aqui na região da Canabravinha, né? Tem vocês perfuraram um poço aí a semana passada. Se eu não estou enganando, eu vi algumas fotos aqui no Sítio Alagoinhas. Sítio Alagoinhas. Sítio Alagoinhas, um pedido do vice-prefeito Fábio, qual mandou um abraço, um amigo da gente, tem trabalhado muito, tem sido um braço forte com o prefeito, tem sido uma parceria importante, e ele conseguiu esse poço junto ao deputado Ricardo Maia. É uma comunidade quilombola que precisa. A gente tinha um pleito lá pela Embasa, mas a Embasa não conseguiu atender e a gente acabou sendo sorteado, né, com esse presente, e a comunidade hoje vai ter o seu sistema próprio e vai ser abastecida por ela, assim como nós temos outros pedidos que a gente não tem como falar tudo, porque acho que o tempo não dá e também a gente não pode estar dizendo antes que a coisa realmente esteja, né, engatilhada para não acontecer, né? Então eu não quero vender falsa esperança, eu não posso enganar as pessoas, então só digo que o nosso trabalho está sendo feito, que nós estamos fazendo o possível para atender todas as pessoas da melhor maneira possível. Agora, Marcelo, tem uma coisa que chama a atenção aqui, né? Eu também sempre abominei a questão do carro-pipa, porque eu acho tão retrógrado que me causa mal-estar. Quando eu vejo um carro-pipa, muita gente liga para agradecer, para a chegada de um carro-pipa me causa constrangimento de saber ver o cidadão no dia de hoje me ligar um pote d'água, me ligar um carro-pipa, seja para um vereador, seja na própria prefeitura. Mas a gente sabe que essa intenção da prefeitura de acabar com o carro-pipa, né, ela é louvável, mas ela traz também uma preocupação, né? Como manter todos esses sistemas funcionando fluentemente, né, já que vai demandar mais recursos. Pois é aí onde a Central das Águas entra. Então, é aí onde culmina a nossa reunião de ontem com a equipe do Estado, porque a gente quer universalizar o abastecimento, a gente quer levar água para quem não tem água, mas quem vai fazer essa gestão será a Central das Águas, que é um órgão do Estado da Bahia e que é quem vai fazer essa gestão compartilhada com o município. Então, a gente vai ter esse peso dividido com o Estado. Então, a gente vai vamos ampliar a nossa oferta do serviço, vamos dar água para as pessoas, mas a gente vai ter essa gestão feita pela Central das Águas. Então, é um projeto importante que, quando ele estiver mais maduro, depois que as assistentes sociais tiverem feito as visitas, a gente vai receber um corpo técnico da SERB e eu vou agendar com vocês aqui um momento para que as pessoas tenham mais entendimento, fiquem mais inteiradas do que vai acontecer, mas não é coisa para longe não, é coisa que a gente quer que entre em ação o mais breve possível. Porque é preciso um levantamento topográfico, é preciso um levantamento no número de pessoas, número de residências, né, para ser atendido. Muitas vezes vamos fazer um poço aqui para atender a comunidade e tal, mas ele não tem uma vazão suficiente, muitas vezes precisa vir de outro lugar, né, e às vezes acaba trazendo problemas. A gente viu uma questão aqui acho que é no Sítio Velho, a região do Sítio Velho, já voltou, já foi equalizada aquela situação, que era para vir água de outro lugar, e tem água que era salobre, o cano entupia. Como é que está a situação? Eu estava deixando para falar no final, mas eu vou passar aqui para a comunidade, não só de Sítio Velho, mas como de Feira Nova, Boa Sorte, Cascalheira, Riacho São José e Sítio Velho. Existe um sistema de abastecimento do Estado, um sistema que eles chamam de sistema de abastecimento rural, que é do governo do Estado, que estava parado há meses, iniciado na gestão anterior, mas por alguns problemas técnicos, problema com a Coelba, então acabou que esse projeto ficou parado, um projeto importante. Eu até tenho que dizer que é uma obra importante, um projeto, uma iniciativa boa, bem feita. A gente não pode dizer que só erram, a gente tem que dizer também que existem acertos. Então esse projeto foi um acerto, mas eles erraram no final porque não finalizaram. Então a gente correu, o prefeito se preocupou, andou na Coelba, andou na SERB, a gente correu atrás, fez o que pôde e, graças a Deus, o abastecimento da região do Riacho São José, do Sítio Velho, Boa Sorte e Feira Nova, ele já está em funcionamento. É um sistema importante que vai abastecer 4 comunidades gigantes, grandes, que dependiam do abastecimento tirando Fazenda Nova, Feira Nova, todas as outras dependiam do abastecimento de água por pipa. O Riacho São José tem um sistema próprio, mas a água não é de qualidade, então todas essas comunidades elas já estão recebendo água desde a semana passada, desde quinta-feira da semana passada, em fase de testes, para que a gente depois já deixe organizada. A gente já está com os funcionários lá
Inclusive, os funcionários que vão tomar conta desse sistema são servidores do município, vão ser funcionários pagos pelo município. A região não vai ter essa despesa com esses funcionários, eles quem já estão sendo treinados para que, a partir de agora, essa região ela seja abastecida por esse sistema. E já está sendo, e todos são de parabéns. Eu quero parabenizar todas as comunidades, todas as pessoas que estão recebendo, e graças a Deus, e é isso que a gente quer fazer por Jeremoabo todo, é isso que a gente precisa e quer fazer por toda a região. Tem uma comunidade que sempre recebe muitas reclamações aqui, é da Fazenda Nova, né? A Fazenda Nova já está equalizada a situação, já está funcionando normalmente. Quando você recebeu, já estava funcionando normalmente? O sistema, sim, mas lá eles têm um problema na qualidade da água. A gente precisa solucionar esse problema, porque a água ela tem uma quantidade de ferro elevada. Então, se coloca um filtro ou se perfura um novo poço. Então, a gente já tem a solicitação. Inclusive, tem uma solicitação feita pelo vereador Antônio Chaves, ao governador Jerônimo, né? A gente tem esse pedido lá, mas a gente também tem a possibilidade, que a gente conversou com os técnicos da SERB, de colocar lá um sistema que faz a redução desse ferro para que a qualidade da água melhore. E em relação ao funcionamento, é porque estavam dimensionando, né, os equipamentos de forma errada. Então, porque existe uma técnica, não é só botar um equipamento no poço, você tem que saber qual a profundidade do poço, qual é a vazão do poço, em que altura e distância ele vai jogar, e em cima disso você dimensiona, né, o equipamento, para que esse equipamento ele trabalhe de maneira eficiente. Eu até tive com o presidente da associação lá, ex-presidente da associação do Caritá, e o esposo dela me falou, disse: olha, Marcelo, graças a Deus o Caritá, a gente acabou o nosso problema. Eu disse: não é nada fácil, não foi nada difícil, apenas a gente dimensionou o equipamento certo. Então tinha um equipamento que não era o adequado para o poço. Então acontece muito isso, então a gente está tendo esse cuidado. Eu não, como já disse, não sou engenheiro, mas a gente aprende com o tempo, então a gente tem a curiosidade, procura as pessoas que têm a capacidade para resolver e a gente faz a coisa certa. Então é isso que a gente está fazendo em todos os sistemas, em todos os poços, dimensionando o equipamento correto, sem medir esforço e sem medir custo. Bom, Marcelo, a gente sabe que de imediato não é possível, né? Mas bomba reserva, pelo menos para as comunidades mais populosas. É sonho, já está fazendo, como é? Já estamos fazendo, né? A empresa que ganhou, que detém a licitação, ela tem um técnico, um engenheiro muito bom, que é o Isaac. Ele é um cara preparadíssimo, tem me ajudado muito. E eu já pedi a ele que eu quero dimensionar todo o equipamento para que a gente tenha uma uniformidade nos equipamentos. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente tem o poço da Sirica, que é um poço grande, e a gente tem o poço da Barroca, que é um poço grande. Cada poço desse tem um tipo de equipamento. O que é que a gente quer fazer? A gente quer criar um padrão, para que a gente crie um padrão para que a gente diminua a diversidade de motores, para que a gente possa sim ter os equipamentos reserva. Porque imagine, são 44 poços funcionando, né? Em média mais ou menos 44 poços funcionando, eu tenho que ter 44 equipamentos reservas. Então, com essa uniformidade que eu quero fazer, a gente vai ter aí condições de ter esse equipamento reserva, diminuindo de 44 para 5, para 10 bombas. E isso eu já estou fazendo, eu já estou começando. Eu estou colocando equipamentos novos e eu estou requalificando, eu estou consertando aqueles equipamentos que são bons. E esses equipamentos que são bons já estão ficando guardados aqui na sede da secretaria como reserva. Então, inicialmente eu estou fazendo dessa forma, estou colocando equipamento zero, estou recondicionando o que eu estou tirando e estou guardando ele na secretaria para que a gente utilize ele de volta, mas com o intuito de fazer esse padrão de motores para que a gente diminua esse número, essa diversidade, e fique mais fácil da gente ter todos os equipamentos novos. Nem sempre é a bomba, né, Marcelo? Não, a gente tem muito problema com energia. Com energia, né? Muito problema com energia, muito problema com raios, a gente perde muito. Então isso, assim, independe da gente, não é uma coisa que a gente pode prever, mas a gente tem muito problema através da energia, porque às vezes a gente tem a queda ou tem a sobrecarga. Existe a possibilidade da gente combater isso. Até a gente já tem um levantamento dos poços, de alguns poços maiores, para que a gente possa colocar um equipamento chamado inversor. E com esse inversor, ele evita que a gente tenha esse prejuízo
com esses equipamentos. Só que o inversor, o preço é equivalente ao preço do motor, do equipamento da bomba. Então, assim, fica um pouco inviável no momento para a gente adquirir, mas a gente está pleiteando junto à SERB para que a SERB ela nos conceda esses equipamentos para que a gente, pelo menos nesses postos maiores, a gente tenha esse equipamento para evitar de ter esse prejuízo. Bom, a gente falou de posto, eu falar aqui, aproveitar aqui a reclamação do ouvinte. Às vezes, algumas reclamações, eu sei que se você ainda tem alguma coisa para concluir, mas a reclamação com o transporte de passageiros vindo do interior para a cidade, como é que funciona aí, essa questão? Você fala sobre a questão das estradas vicinais? Não, as estradas vicinais, vou entrar aqui agora, mas é do transporte que ficava lá para trazer os pacientes doentes, como é essa situação? É com você também, a sua pasta? Não, porque às vezes confunde muito Secretaria de Infraestrutura com transporte. Certo. Mas eu posso lhe dizer que, em primeiro momento, foi problema com licitação. A gente não tinha licitação, mas em reunião com o secretário de Saúde, a Secretaria de Saúde é quem é responsável por esse transporte, o prefeito já fez uma reunião com o secretário, eles estão ajustando as coisas e acredito que já agora, no próximo mês, a gente vai ter esse transporte disponível para todo mundo. Muito bem, você tem problemas agora, estradas vicinais, né? Estradas vicinais não teve encascalhamento, né? As estradas praticamente não tem mais encascalhamento. Patrolando. Não, eu não sou muito de falar do passado, mas é preciso falar para que as pessoas entendam. Quando a gente trabalhou no último mandato, nós colocamos muito material, muito cascalho nas estradas. E as gestões futuras, as passadas que vieram depois da gente, elas aproveitaram desse material para manter as estradas boas e faziam só o serviço paliativo com a Patrol. Conseguiam manter as estradas boas, mas ao mesmo tempo eles retiravam todo o material que a gente tinha. Então, hoje nós recebemos muitas estradas sem material. A gente está requalificando as máquinas, a gente tem algumas máquinas trabalhando, mas são limitadas, né? Deve ter 3 máquinas trabalhando, mas as demais estão na manutenção. Nós estamos numa organização para que a gente possa fazer, agora já no início de abril, esse mutirão de recuperação das estradas, porque a gente tem a possibilidade das chuvas, né, e o início das aulas, possibilidade de chuva, escoamento de safra. Então tem tudo isso, a gente está preocupado com isso, a gente está fazendo o nosso levantamento das regiões para ver quais são as prioridades, o que é mais urgente, para que a gente, a partir de agora de abril, a gente comece esse trabalho de recuperação dessas estradas, não só com máquina, com patrol, porque eu também já patrolhei muitas estradas, mas não é o serviço que a gente quer, é um serviço paliativo. Então a gente está organizando para que a partir desse mês a gente comece a fazer a recuperação. Eu digo a todas as pessoas, a gente está fazendo um calendário, a gente não vai fazer de maneira aleatória, a gente vai fazer um calendário para que a gente veja a gravidade de cada região, para que a gente comece da que tiver mais precária para as outras, mas a gente vai chegar e vai atender todo mundo do jeito que tem que ser. Muito bem, Marcelo. Mais alguma coisa que você queira pontuar? Não, eu só quero dizer às pessoas, né, voltando ao assunto das águas, e que a gente está organizando o nosso sistema. Estamos há 70 dias, é muito bom as pessoas entenderem que não é uma gestão continuada, não é continuidade de gestão, é uma nova gestão, a gente começou do zero, então a gente tem 70 dias, é muito difícil a gente conseguir sanar todos os problemas, a gente está tapando muito buraco, a gente está ainda resolvendo gargalos que nós recebemos, mas a gente está trabalhando duro, a gente, como eu gosto de dizer, eu saio cedo e chego tarde, a gente trabalha o dia inteiro, muitas vezes até sem se alimentar direito, dormindo pouco, 3, 4 horas por dia, preocupado, porque a gente tem que dormir pensando o que é que vai fazer no outro dia, acordar cedo para que a gente determine os serviços. Então eu peço às pessoas que nos compreendam esse primeiro momento, assim, alguns constrangimentos, mas a gente está trabalhando para solucionar todos esses problemas e fazer com que a população de Jeremoabo receba o que lhe é de direito. Então, eu tenho feito isso e tenho lutado muito ao lado de Tista, de toda a equipe, de todos os secretários. Digo à população de Jeremoabo que o comprometimento é de todos os secretários, toda a equipe, todo mundo está muito comprometido, querendo fazer a mudança, querendo mostrar o trabalho, querendo trazer para as pessoas, né, a mudança, para que as pessoas entendam de que a coisa está funcionando. E que, com fé em Deus, daqui uns 180 dias a gente vai começar a ouvir os elogios. Agora é hora da crítica, a gente está preparado, tem que ouvir, é importante. Gosto muito do trabalho das rádios, porque nos ajuda, né, nos dá um norte, e passa para a gente onde a gente está errando, porque ninguém acerta tudo, a gente erra e erra muito.
mas é importante ouvir para a gente saber, não diminuir o ego, porque às vezes a gente acha que está em cima, né? Minha avó dizia que às vezes a gente acha que está em cima, né? Mas a gente está embaixo. Então a gente tem que ter essa autoestima controlada, a gente tem que entender esse negócio de que a gente não faz tudo, e precisa dar orientação, e eu agradeço a vocês aqui da rádio por nos ajudar na gestão e ajudar a população de Jeremoabo. Dá um abraço para vovô, né? Vovô, um abraço para o vovô Manuel, tenho certeza que está lá assistindo. Tá bom, vovô Manuel e companhia, porque lá a gente tem um auditório, viu? Auditório? Lá a gente tem lá uma turma lá, todo mundo está assistindo lá, e são assíduos, né? Todo mundo. Deu 11 horas, todo mundo liga a televisão para esperar Adalberto Moreno e companhia. Fala Adalberto porque o homem é mais velho, viu, Luiz? Obrigado, agradeço, um abraço aí para o seu Manel, tem um carinho muito grande, meu amigo Dedé, todos vocês aí, né? Uma família bacana. Pronto, Marcelo, noutra oportunidade, vamos continuar cobrando aqui para você aparecer mais vezes, viu? Bom, quero vir com novidades, quero vir apresentar as novidades. Não quero vir só para, às vezes, justificar alguma coisa, tem que prestar conta do que a gente faz, porque é uma obrigação nossa, somos servidores, mas também tem que trazer aqui uma novidade para que as pessoas fiquem animadas, né, com o trabalho que a gente vem fazendo. Tudo bem, Marcelo, agradeço, boa sorte, obrigado. Agora